Então vamos lá, o primeiro modelo que eu quero falar com você, né? Modelo número modelo um, né? Então é o fogo de palha, né? Vamos lá. Então, voltei aqui. Tem quatro modelos, né? Então, o primeiro modelo tem a ver com fogo de palha. O que é o fogo de palha? É aquela pessoa que, na verdade, ela se desenvolve, né? Então, ela cresce, né? Ela tem um certo desempenho, né, em relação à mente, então ela consegue realizar as coisas, consegue resolver os problemas, ela percebe que, na verdade, tem alguma coisa acontecendo com ela, só que, ao mesmo tempo, depois de um certo tempo, ela cai, né? Outra vez, continua. Ela começa a fazer alguma coisa, né? Ela vê um desempenho, começa a ver progresso, só que ao mesmo tempo esse progresso não está aumentando de novo e depois ela desanda, ela nega, vamos falar, ela não quer continuar, ela desiste, né? O verbo desistir, ela não quer, ela quer sair, né, do que ela está fazendo. Então, fogo de palha pode ser aqueles casos que, aí eu vou dar uns exemplos práticos de quem está aqui na aula, referente às pessoas assim, por exemplo, eu quero começar a aprender inglês, quero aprender espanhol, né? Começa a aprender uma língua estrangeira, e aí super legal, super empolgado, começa a aprender isso. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? A pessoa começa a desempenhar, começa a aprender um pouco, só que vê que na verdade precisa, né, continuar estudando, precisa continuar tendo uma rotina de estudos, precisa continuar, na verdade, fazer uma série de exercícios diários, lógico, você precisa ouvir, né, para você aprender uma língua estrangeira, as dicas, né, principais assim que eu até dou para você, é você ouvir bastante. Então você ouvir áudios, vídeos, assistir entrevistas, se você tiver a possibilidade de jogar no YouTube, né, ver um pouco por dia, uma hora no mínimo, né, e aí no caso você vai crescendo, você vai aprendendo mais coisas, você vai cada vez mais criando valor para você. Só que o que acontece? Isso dá trabalho. E o que acontece com essas pessoas que são fogo de palha, né, um modelo mental de fogo de palha, essa pessoa começa a aprender uma língua estrangeira, só que desiste no meio do caminho. É difícil, não é para mim, eu achei que era mais fácil, e aí desiste, né? Então, por exemplo, começa com o inglês e depois vê que na verdade não é isso, então vai para o espanhol, né? Não, eu acho que o espanhol é mais fácil, né? Tem esses tipos de argumentações, né? Para justificar a sua própria falha, seu fracasso, sua mediocridade, a própria pessoa ela começa a se questionar e começa a criar, né, uma série de justificativas pessoais para ela, né? Porque na verdade ela é fraca mesmo, ela não tem consistência. E aí o que acontece na maior parte das vezes ela vai para outra língua estrangeira, mas o que vai acontecer, né? Ela vai desistir. Porque o modelo mental é igual, não é diferente. Se fosse diferente, lógico que poderia ser, né, algo que pudesse mudá-la de uma certa maneira, mas não é o que acontece, né? Então, isso serve para uma língua estrangeira. Ou serve também, por exemplo, você quer uma transformação, né? Vamos dar um exemplo mais prático. Eu quero, sei lá, Diego, eu quero começar um negócio, eu quero mudar de emprego, eu quero arranjar um emprego, né? O modelo mental seu, se não for sustentável no longo prazo, ele não vai te ajudar em nada. Então, assim, as pessoas que estão procurando uma transformação, né, em termos profissionais, isso não necessariamente está procurando emprego. Tem pessoas que estão no mesmo emprego e querem, às vezes, se realocar no mercado, né? Quer ir para uma outra empresa que paga bem, né? Coisa assim, que tem mais benefícios. Ou mesmo a esposa, o marido está mudando de estado, né? Mudando de país, aí precisa acompanhar, então está procurando no outro país, no outro estado. E isso traz uma série de consequências. Só que o que acontece? Você vai lá, vai começar a procurar, vai procurar se mexer, né, para achar uma resposta para você. Só que ao mesmo tempo isso consequentemente traz para você o quê? Você vai ter que, né, ir atrás. E o que acontece com as pessoas eu começo a procurar, eu começo a super empolgado a querer, né, essa mudança, uma promoção no trabalho, procurar uma outra oportunidade profissional, procurar, às vezes, alguém que possa me ajudar, só que ao mesmo tempo o que acontece? Você desanda no meio do caminho. Você desiste no meio do caminho. E aí o que acontece no meio do caminho? Você o quê? Desiste de novo, fogo de palha. Nos relacionamentos, fogo de palha, como que é? Eu começo num relacionamento, isso pode ser namoro, casamento, pode ser, às vezes, eu não quero nada sério, né? As pessoas falam, é como se não tivesse nada sério, como se uma relação entre duas pessoas não fosse nada, né? Mas enfim, o que acontece?
A relação fogo de palha, aquele homem ou uma mulher fogo de palha, é aquela pessoa que sempre está começando um relacionamento novo, só que nunca está contente, nunca está feliz. Ela coloca a culpa no outro, então não deu certo por causa dele, não deu certo por causa dela. Mas a culpa principal, na verdade, é ele ou ela, né? Ela tá oca por dentro, ela tá vazia, né? Como se a gente batesse assim, ela tá o quê? Vazia. Entendeu? Ela não tem alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Ela não tem satisfação pessoal, autossatisfação. Então, por mais que ela, psicologicamente falando, coloque a atenção no outro, ela nunca vai suprir essa escassez, né? E a gente vê isso em casos clínicos, a escassez de pessoas, principalmente lá na infância. E para os homens pode ser a ausência da mãe, né? Ou mesmo alguma coisa relacionada ao ambiente feminino. E para as mulheres, muita ausência do pai, né? Então, assim, você vai de galho em galho, só que esse de galho em galho não acontece de uma forma positiva. Você está o quê? Tentando suprir uma necessidade, porque vira uma necessidade, o sexo, né? Vira uma necessidade. Só que ao mesmo tempo você nunca vai suprir essa necessidade de amor, sabe? De paixão, de você construir algo. Isso é fogo de palha. Esse modelo mental ele é muito perigoso, tá? É muito perigoso porque muitas pessoas se sustentam nesse fogo de palha. Então, assim, elas vão, né? Querem alguma coisa diferente, elas investem, né, em algo, só que aí, no caso, elas se empolgam só no começo. O fogo de palha é uma expressão, tá bom? Ele pode ser também conhecido assim como, em inglês, no caso, tem os nomes, mas seria aquela pessoa que começa as coisas, mas não termina, né? Não é o procrastinador, tá? O procrastinador que empurra para frente, não é o procrastinador. Nesse caso, é aquela pessoa mesmo que começa e não termina. E eu digo assim, ele pode até começar, pode até ir na academia, pode aprender uma língua estrangeira, pode querer viajar, pode querer economizar, né? No caso de dinheiro, eu creio que seja até mais evidente. As pessoas elas querem uma situação financeira melhor, né? No caso, elas querem crescer em termos de dinheiro, só que ao mesmo tempo elas começam a poupar, sei lá, um mês, 2 meses e acham que já tem uma quantia grande e aí já retiram esse dinheiro do banco ou mesmo de algum investimento, ou mesmo o que elas fazem muito, não, isso é muito chato, eu não sei investir, eu não sei guardar dinheiro. Sempre a culpa é do externo, entendeu? Sempre a culpa é do governo, da economia, do banco, da família, do parente. Nunca é interno, entendeu? Essa escassez nessa... como eu falo? Eu estou falando no sentido bem prático, né? No sentido de existe algo dentro de você que você não quer mexer, tá? E pensa muito nesse modelo mental, porque assim, são 4 modelos mentais que eu estou explicando nessa aula. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que você se encaixe no modelo mental 1 em alguma parte da sua vida, tá? É que nem astrologia, né? Não horóscopo, esquece. Astrologia científica que a gente ensina nos nossos treinamentos avançados. Astrologia não é apenas o seu signo, né? Mas os 12 signos são arquétipos, né? Como diria Carl Jung, né? São figuras, são personagens, personas. E aí, no caso, o seu signo é mais uma persona. E você também tem as outras 11 personas dentro de você, né? Não é o contrário, não é só um. A mesma coisa aqui. Você tem esse modelo mental do fogo de palha em uma das áreas da sua vida. Você começa e não termina. Você desiste antes do tempo, você não quer continuar. Você coloca a culpa no outro. Você insiste em querer colocar as coisas do seu jeito. Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar muito sobre isso, sobre o modelo mental bem relacionado a isso. Mas é isso, tá? Modelo mental 1, fogo de palha, né? Então, resumo aí para você guardar, né? Começa as coisas, tá? Começa as coisas, mas desiste, né? Desiste no meio do caminho, né? Tá bom? Esse é o modelo 1. Deixa eu ver se tá tudo certinho. O som está muito baixo, que estranho, né? Desiste no meio do caminho. Aqui tá normal, ô Tati. Tô verificando aqui. É porque eu tenho os retornos, tá? Então eu tenho 2 retornos no mínimo aqui. Isso não. Mas desiste. Dá uma olhada. Se você tiver fone de ouvido, seria adequado, mas eu tô usando por causa do microfone até que tá aqui, mas eu tenho outro microfone aqui. Dá uma olhadinha aí no seu. Não sei se você tá do celular, né?
Mas tenta aumentar o seu volume ou colocar um fone de ouvido. Aqui tá tranquilo. Tá, o pessoal que tiver problema no áudio, a minha indicação para assistir a aula sempre é o fone de ouvido, né? O mesmo aumentar o volume, mas o retorno aqui tá excelente. É que eu tenho o retorno do áudio, tem até métricas aqui, tá legal? Obrigadão, gente. Vamos lá, a gente vai passar agora pro modelo número 2. Acho que eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim, modelo 2. Né? Modelo 2, no caso, vai ser do perfeccionista. Deixa eu fazer assim. Acho que agora foi. Perfeccionista, deixa eu ver. Pessoal que está chegando aí na aula, tudo bem? Maravilha. E até a qualidade do stream tá certinho. Pessoal, tudo bom? Vamos lá, então. O segundo modelo é o perfeccionista. Né? Deixa eu só pular uma linha aqui.